Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast. Seja muito bem-vindo também você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Rubiane Spengler. E o meu é Felipe Krieger. E no KS Cast edição dessa sexta-feira, você vai acompanhar as principais notícias que movimentaram as áreas do direito do trabalho e previdenciário. Então vamos já à informação. E a notícia trabalhista que nós separamos para vocês nessa sexta-feira, ela é do TRT da 7ª Região, o TRT do estado do Ceará. E ela diz respeito ao dano moral buscado por uma empregada que não foi homenageada pela empresa ao completar os seus 30 anos de serviço prestado àquela instituição. Então, ela buscou uma indenização por dano moral. Vamos ver agora os detalhes desse caso. Vamos lá, que eu fiquei curiosa para saber o que foi que aconteceu aqui. 30 anos, né? Não são 30 dias. É uma vida despendida aí em favor da instituição. E ela ficou muito chateada que não recebeu a homenagem. Vamos ver então os detalhes do caso concreto. Era uma funcionária do Banco Itaú Unibanco e ela ingressou com uma ação trabalhista pedindo indenização por danos morais e materiais no valor de R$149 mil, pelo fato de não ter sido convidada para a festa de 30 anos de serviços prestados à empresa e, segundo a bancária, houve uma conduta discriminatória por parte da instituição financeira, por não tê-la premiado pelo tempo de serviço. A juíza Maria Rafaela de Castro, que era substituta da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, ela negou o pedido de danos morais e materiais. A gerente comercial alegou que um banco ele homenageia e premia periodicamente todos os seus empregados que completam 30 anos de serviços prestados e afirma que eles recebem um PIN, que é uma espécie de broche, de ouro com estrelas de cristais com o nome da empresa. Também recebem um relógio suíço de ouro da marca Mido, ações do Banco Itaú, além de uma viagem a São Paulo com acompanhante e despesas pagas. No entanto, sustenta que não foi convidada em nenhuma oportunidade para a homenagem e nem recebeu os prêmios a que teria direito. Em sua defesa, o banco afirmou que não realiza a festa. O evento seria organizado pela Fundação Itaú Clube, empresa do mesmo conglomerado que proporciona lazer aos colaboradores do grupo e promove diversos eventos, entre eles a solenidade em homenagem aos funcionários com mais de 30 anos de trabalho. Alegou que a festa é realizada de forma eventual e não é obrigatória. Ela é realizada por mera liberalidade da fundação, que sorteia e dá prêmios. Ao analisar então as duas versões, tanto da empregada como da empresa, do banco, né, ao analisar a prova documental, principalmente, e também a negociação coletiva e o contrato de trabalho da empregada, a magistrada verificou que não existe norma legal que imponha à Fundação Itaú Clube ao próprio banco a promoção anual da festa e a premiação. Aí aqui eles citaram na notícia um trecho da decisão da juíza. Ela disse: entendo que o pedido da reclamante não subsiste, pois se trata de uma mera expectativa de direito. Então ela esperava que, pelo fato de estar completando seus 30 anos de trabalho para a empresa, que ela seria homenageada, receberia os prêmios, mas isso não era uma obrigação do banco. Vamos ver aqui a conclusão. Com isso, acolho a tese do banco de que se trata de mera expectativa de direito, e não é o caso de direito adquirido por parte da autora,
que propicie o gozo da premiação. Destaca-se principalmente que não houve prova de tratamento discriminatório em relação à autora e, sobretudo, não há como supor que todos os funcionários do banco foram premiados há algum tempo, até porque houve mudanças no cenário econômico do país nos últimos anos, concluiu então a juíza Maria Rafaela de Castro. Essa então foi a nossa decisão trabalhista, muito interessante, né? Eu acredito que aqui também a funcionária do banco, ela não demonstrou, não comprovou que outros funcionários teriam recebido a premiação, a festa, quando completaram os seus 30 anos. Mas o que, de certa forma, até o banco admitiu que ocorria eventualmente, mas que não era uma regra que todos recebiam, né? Sim, Aqui acho que vale também o velho ditado, né? Quem inventa, aguenta. Por isso o banco acabou sendo processado por essa situação, acabou causando talvez um constrangimento nessa funcionária. Com certeza, né? É plausível, dá para entender a situação dela, né? Porque provavelmente algum colega recebeu premiação, recebeu festa. Sim. E ela também esperava isso por parte do banco. Sim, criou ali uma expectativa, mas que não gerou direito. A ela o direito a um dano moral. Não era uma obrigação, né? O banco não havia contratado com ela no sentido de que quando ela completasse os 30 anos, ela receberia ações, receberia relógio, receberia o broche de ouro. Viagens, né? As viagens, então era um plus a mais que ele poderia dar, mas que no caso ali não teve a oportunidade, talvez até mais para frente foi concedido. Vamos acompanhando as decisões aí para ver o que vai ser dito nos próximos casos. E a notícia previdenciária dessa semana é sobre o INSS, que deve retomar o pagamento do benefício assistencial para homem com síndrome de Down. E essa notícia foi retirada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a liminar que determinou ao INSS o restabelecimento do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência para um homem de 29 anos com síndrome de Down, morador de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A decisão ela foi proferida por unanimidade pela 6ª turma em sessão de julgamento no dia 17 de fevereiro. O colegiado entendeu que a deficiência do segurado e a situação de vulnerabilidade econômica da família dele foram comprovadas, justificando o restabelecimento do benefício até o final do mérito da ação. Então, nesse caso, ele teve concedida uma liminar determinando o restabelecimento desse benefício de prestação continuada. A liminar, ela é concedida e a gente chama ela de liminar. O direito, né, chama ela de liminar, pois ela é concedida antes da instrução, antes de se produzir todas as provas do processo, porque já há indícios e também se trata de uma situação de extrema urgência para a parte, né? Sim, provavelmente o INSS cessou administrativamente o benefício e aí ele buscou judicial o restabelecimento e fez o pedido de liminar para que, antes de analisar, discutir todas as provas, o juiz já restabelecesse o benefício. Porque isso, em via de regra, pode levar meses e até anos até se concluir o processo, enquanto ele então teria que aguardar todo esse período sem receber o benefício assistencial. E além de conceder o restabelecimento do benefício assistencial, a 6ª turma também determinou que o INSS suspenda qualquer tentativa de cobrança dos valores do BPC que foram pagos à parte autora e que a autarquia então alega que seriam indevidos. A ação ela foi ajuizada pelo segurado, representado por sua mãe, e ele afirmou que possui deficiência intelectual e cognitiva devido à síndrome de Down, recebendo o BPC desde 1997. Uma situação bem antiga, né?
Isso. No entanto, em abril de 2021, o INSS cessou os pagamentos, alegando indícios de irregularidade na manutenção do benefício, pois a renda do autor superava o limite legal. A renda familiar, então, do autor superava o limite legal. E a autarquia sustentou que a soma dos valores recebidos de forma indevida pelo segurado chegavam a R$ 60.837,14, sendo a quantia passível de cobrança. Sim. E em outubro do ano passado, o juízo da 4ª Vara Federal de Passo Fundo concedeu, então, a liminar em favor do autor, e foi determinado que o INSS restabelecesse o pagamento do benefício e se abstesse de qualquer cobrança até que fosse proferida uma decisão definitiva no processo, uma sentença no processo. E a autarquia recorreu para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no agravo o INSS argumentou ser improcedente o restabelecimento do BPC, tendo em vista que a renda familiar per capita ultrapassa o limite legal. Defendeu ainda a restituição dos valores pagos. E a 6ª turma negou provimento ao recurso, negou o recurso, e o relator do caso, o juiz federal convocado José Luiz Terra, destacou que há elementos suficientes a amparar a antecipação de tutela, pois restou comprovada a deficiência do autor e a situação de vulnerabilidade acentuada da família, que suporta despesas consideráveis com a sua saúde. E ao manter a liminar, ele também apontou que o critério econômico objetivo de 1/4 do salário mínimo não é reconhecido como constitucional, enquanto fator exclusivo de avaliação de vulnerabilidade social e os riscos de eventual irreversibilidade de uma decisão recaem de forma muito mais violenta sobre o requerente e a sua família. Então, teve um olhar bem humanizado sobre a situação. Exatamente. Provavelmente o INSS cessou o benefício porque a renda do grupo familiar ultrapassou 1/4 do salário mínimo. Isso. Mas acredito que, diante da situação ali, ainda ficava dentro, talvez, de meio salário ou algo próximo. Eles aqui, pelo que dá a entender, conseguiram comprovar despesas acentuadas, consideráveis, para a manutenção da saúde do autor. Sim, e daí também desconsidera da renda dele. E isso vai abatendo da renda do grupo familiar. E também sobre a restituição de valores, o relator explicou que a decisão determina a suspensão do trâmite do processo de cobrança, situação que se traduz em prejuízo irreparável ao agravante, que deve aguardar a cognição exauriente. Então, a fonte dessa decisão é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Exato. Importante destacar que as notícias que nós comentamos aqui no KSCast, a notícia então da doutora Rubiane do TRF da 4ª Região e a minha foi extraída do site do TRT da 7ª Região, do TRT do Ceará. Então esse foi mais um KSCast e você pode sempre nos acompanhar nas nossas redes sociais, nos acompanhe lá pelo Spotify. Se você está nos assistindo pelo canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Deixa um like no vídeo também. Isso mesmo, isso ajuda também que essas informações alcancem mais pessoas e que todo mundo possa estar bem informado a respeito dos seus direitos. E nós estamos por aqui toda segunda e sexta-feira compartilhando conhecimento. Esse é o nosso compromisso. Exatamente. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.